but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Como é bom poder dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Num país livre, podermos dizer que somos livres para dizer Jesus Cristo é o Senhor. E nós o amamos de toda a nossa força, entendimento e alma. Como é bom poder dizer Jesus Cristo é o Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Quero que você abra a sua Bíblia hoje, agora, ou aplicativo, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Se a diaconia puder botar aqui uma xícara de água para mim, eu agradeço. Estou tomando um remédio que me deixa com a boca seca. Queria secar, mas o remédio só deixa a boca seca, eu não seco. Eclesiastes 3, dos versos 1 ao 8. Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita comigo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Obrigado. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Só até aqui, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado pela tua palavra, que ela também é água de beber, mas é água de purificar, porque nós somos lavados pela água da purificação da tua palavra. Que nesta noite nós possamos ser lavados pela água da purificação da tua palavra. Que nós possamos ser conformados, Senhor, não apenas a tua imagem e semelhança sobre um aspecto do estereótipo, mas o homem interior, o espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que agora que fomos transportados do reino das trevas para o reino do teu maravilhoso Filho, o Senhor nos habita, o Senhor está tabernaculando em nós. Então, que de maneira simples e poderosa nós possamos expressar o Cristo em nós, a cada dia, em cada momento. Senhor, em nome de Jesus, estica-nos nesta noite, provoca-nos nesta noite, ajuda-nos a entender os teus beneplácitos, a tua boa, agradável e perfeita vontade. E de maneira que nós possamos nos alinhar, nos posicionar, para nos movimentar dentro da tua estrita vontade. Senhor, nós queremos uma vida cristocêntrica. Nos tira, nos arranca da nossa zona de conforto, do lugar onde a alma se sente confortável, para que nós tenhamos uma vida no Espírito.
Senhor, em nome de Jesus, nós trazemos cativa a nossa mente à obediência de Cristo e te pedimos, fala conosco, Pai. Seja assim, em nome de Jesus. Amém? Nós acabamos de ler um texto conhecido, pelo menos deveria ser bem conhecido. Um texto escrito pelo rei Salomão, tido como o homem mais sábio da terra. E o texto é muito claro e efusivo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua estação. Tudo na vida tem o seu tempo pré-determinado. Tem a sua estação. E o texto aqui mostra uma lista de diferentes tempos para diversas ações e enfatiza que tudo, repita comigo, tudo na vida tem um propósito e um momento designado. A Patrícia falou aqui com as palavras dela, dentro da palavra e da mensagem do dízimo, sobre propósito. Tudo na vida tem um propósito e um tempo, um momento designado. Vamos repetir isso para ficar bem enfatizado. Diga assim: tudo na vida tem um propósito e um momento designado. Muito bem. Eu, nesses últimos tempos, tenho estado muito pensativo em relação ao tempo, a brevidade do tempo. Há pouco tempo atrás, a pastora Ariane pregou uma palavra que me marcou muito, e uma das frases que ainda ecoa no meu coração é: um dia a mais é um dia a menos. Isso marcou minha vida, porque de fato um dia a mais é um dia a menos. Outro dia eu ministrei uma breve mensagem para os meus filhos lá na minha casa, sobretudo para o pessoal do louvor, não sei se eles vão lembrar, sobre tempo, falando sobre o tempo. E a base era que o tempo é amor. O tempo que eu dedico a alguém é amor. E a mão inversa também é real. Quando eu não dedico tempo a alguém, eu não posso dizer que a amo, porque tempo é amor. E a Bíblia diz, as Escrituras dizem que a vida é como uma fumaça que em breve se esvanece. Passa rápido. Pois bem, diante das circunstâncias que eu estou vivendo, da minha vida, eu não sei você, eu realmente tenho pensado muito na urgência dos tempos, na brevidade do tempo, na aceleração dos tempos, no uso adequado do tempo. Com que maneira eu vou usar o tempo? Com o que eu vou gastar o tempo? Com o que eu vou ganhar tempo? O tempo. O tempo não é apenas uma medida no cronos, mas o tempo fala muito a nosso respeito. E inevitavelmente, considerando tudo isso e questionando sobre o tempo, eu fico pensando: o que será do amanhã? Quem não para pensar no amanhã? Eu, na altura dos meus 56 anos, tenho pensado muito no amanhã, pelas circunstâncias da minha vida, pelas circunstâncias ao redor. Não sei se você percebeu, mas o mundo está um caos, está em crise, e eu creio que de fato Jesus está voltando, aleluia, porque a urgência dos tempos, tudo denota, tudo mostra que isso não é uma mera especulação, mas é real, é quase que palpável. Quem entende dessa maneira também? Quem não pensa: o que será amanhã? O que virá amanhã? O que será que eu estou plantando? O que eu vou semear amanhã? Eu tenho o costume de todas as noites, antes de dormir, fazer uma programação, uma organização do meu dia seguinte e orar. E às vezes eu estendo um pouco mais, eu estendo para a semana e eu estendo para o mês, mas eu percebo que a cada dia que passa, eu já não consigo mais estender para a semana e nem para o mês. Eu consigo pensar só no amanhã, só no dia de amanhã. Eu não consigo esticar, porque eu percebo que Deus está espremendo a ampulheta, Ele está espremendo o tempo, Ele está espremendo o cronos, e a vida parece que está passando mais rápida. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Quem não pensou, eu pelo menos volto a dizer da minha estação, quando a gente para e olha para os nossos amados e a gente pensa: será que amanhã vai estar comigo? Será que amanhã eu vou estar aqui podendo ajudar meus filhos? Porque elocubrar acerca disso não é devaneio.
prudência. A menos que a gente faça isso de uma maneira muito leviana. Não é o caso. Eu tenho um pai com 89 anos e uma mãe com 81 anos. E eu fico pensando, Senhor, até quando? Até quando? E eu fico pensando nestas coisas a respeito do tempo. Será que o projeto vai funcionar o mês que vem? Será que aquilo que eu estou construindo hoje vai ter sentido daqui um ano? Será que eu me precipitei no meu julgamento? Será que isso tem sentido para agora? Enfim, o que vai acontecer? O tempo, às vezes, pode ser um grande aliado e nos faz esquecer de coisas que nos marcaram, mas às vezes o tempo pode ser também algo que nos pressiona muito. Quem está entendendo? O fato é que, conscientes ou não, a Bíblia diz, e nós precisamos estar conscientes, de que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E para todas as coisas existe um propósito. Para toda demanda da tua vida existe um sentido por trás, intrinsecamente ligado a um propósito. Há um propósito no temor do amanhã, há um propósito muitas vezes na segurança do hoje, há um propósito em cada estação, há uma beleza em cada estação, há tesouros escondidos em cada estação, e cabe a nós discernirmos para podermos nos posicionar bem, para que a vida seja menos pesada, para que a vida seja mais leve, e mais do que isso, para que nós, como homens de governo, realmente nos movimentemos como homens de vitória, homens vitoriosos, homens que reinam em vida, homens do reino que reinam em vida. Para isso, eu vou repetir algo que é recorrente nessa casa. Nós precisamos discernir propósito, tempo e modo. Por quê? Porque há um tempo para todas as coisas. Certa feita Jesus disse aos seus discípulos assim: vocês não sabem discernir os tempos? E ele foi duro, extremamente duro. Está escrito, nós vamos ler dois textos rápidos nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus 16, 2 e 3, está escrito assim, Jesus dizendo, ele porém lhes respondeu, chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 56 e 57. Jesus é ainda mais enfático. Na verdade ele é duro. Ele diz assim, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Veja só como Jesus é duro. A frase, vocês não sabem discernir os tempos, referia-se à hipocrisia das pessoas que conseguem prever o clima. Eu sei se eu vou vestir um casaco, se eu vou sair com um guarda-chuva, se bem que em São Paulo é difícil, são as 4 estações do ano, né? Mas eles sabem dizer se o céu está avermelhado, se vai chover, se está escuro. Let there be a voice. Aleluia. Hoje o robô está ousado, né? Não é você, né, Mateus? Vocês sabem discernir os tempos, vocês sabem discernir as diferenças climáticas, se vai chover ou não, mas vocês não sabem discernir os tempos. Ele está dizendo assim, vocês sabem discernir sobre as questões rasas, meteorológicas, mas eu estou falando dos tempos, de coisas espirituais. Essa analogia, Jesus estava criticando a falta de maturidade e de perspicácia espiritual daqueles que não conseguiam compreender o mundo espiritual ao redor. Ou seja, Jesus os repreende veementemente porque conseguem prever se vai chover ou não, mas não interpretam os tempos, as questões espirituais.
Eu intitulei o nome dessa mensagem de O Inverno da Alma. E a gente vai entender, creio eu, aquilo que o Senhor estava falando comigo e vai falar com você. Fala assim para o teu irmão: Jesus vai falar com a gente. Irmãos, é imperativo, é preciso, é necessário, absolutamente necessário discernir propósito, tempo e modo, porque a vida vai se apresentar e nos apresentar as suas estações, com todas as suas nuances, particularidades, com todos os seus desenhos e os seus propósitos implícitos. E se eu não me entender e não me posicionar, meu irmão, eu posso ficar fora do desenho, eu posso estar andando em círculos, fora do propósito, com uma vida rasa, sem sentido. Por isso é importante entender que há tempo para todas as coisas. E a primeira coisa que a gente precisa entender dentro desta realidade, de que as estações mudam, de que as estações passam, é que de fato tudo passa. Fala para o teu irmão: tudo passa. Tudo vai passar. Se você está passando uma estação de escassez, se você está vivendo um inverno da alma, meu irmão, calma, vai passar. Agora, se você está nadando de braçada, se está tudo bem, se está tudo 100%, se os teus recursos estão abundantes, se você está, o supra-sumo, calma, também vai passar. E você precisa estar preparado para estas mudanças de estações, porque vai acontecer. As estações estão em movimento. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão: tudo passa. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Mas é preciso discernir a movimentação das estações. Por isso Jesus é firme. Jesus é duro. Basta a gente olhar, por exemplo, para a natureza. Como a natureza se move perfeitamente em meio às estações. É ou não é? Não é? No hemisfério norte, as mudanças climáticas são muito mais notórias, muito mais marcantes. Quem já assistiu aí National Geographic, ou de repente você teve a oportunidade de ir para lá. Mas lá inverno é inverno. Lá inverno neva, inverno congela, inverno é brabo. O verão também. E cada estação tem as suas particularidades. E a natureza, ela tem a capacidade de se revelar e de nos mostrar essa capacidade de mutação, as simbioses, a capacidade da adaptação. Os animais, eles se mimetizam, eles se parecem, por exemplo, com a cor das árvores na primavera, mas chega o inverno, eles mudam a sua camuflagem para se parecer com a mesma árvore numa outra estação. Isso chama-se mimetismo, é uma adaptação. É uma adaptação. Tudo muda radicalmente. Os animais acumulam gordura. Não olha para mim. Chega no inverno, eles precisam estar cheios, fofos. Minha esposa não gosta que eu fale assim. Estou de dieta, amor, estou tentando, estou lutando. Mas os animais, não eu. Eles acumulam gordura, por quê? Porque vai chegar no inverno e eles precisam passar pela escassez de alimentos, pela rigidez, pela radicalidade da escassez de alimentos. Então, eles engordam, eles acumulam gordura, gordura é energia. Alguns animais, como ursos, esquilos, lontras e outros, morcegos, eles passam por um processo metabólico chamado hibernação. Alguém já ouviu falar nisso? É uma catarse, onde o metabolismo entra como numa dormência, num estado de dormência, onde o metabolismo cai, os batimentos cardíacos caem, a temperatura corporal cai, e a energia que eles gastam diminui muito. Então eles conseguem sobreviver, se adaptar àquele momento. É uma adaptação. As plantas se preparam para as estações. As plantas, as árvores, encapsulam suas sementes para que no tempo dos ventos, no tempo da primavera, o vento sopre aquelas sementes para longe e ela vai eclodir no lugar certo. E quando ela não eclodir no lugar certo, os pássaros vão levar e animais vão levar. Tudo é perfeito.
Ou seja, as estações vêm e vão, mas a natureza não as despreza. Quem está comigo aqui construindo um raciocínio? Assim é a vida. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Existem estações difíceis, duras, rígidas. Você fala, Senhor, não vai dar para mim. Só eu passei por isso. Estações de escassez, estações boas, de bonança. Também tem, além do inverno, tem a primavera, tem o calor, né? Se eu pingo ir para a praia, pescar, tomar um bronze. Tem. Aliás, hoje está mais fresquinho, está mais frio. Eu amo o frio. Quem ama o frio? Quem ama o calor? Calma, irmão. Vai passar o frio, vai chegar o teu calor. Ou seja, tem para todo gosto, irmão. É importante a gente entender que são só estações. Vai passar. Fala para o teu irmão, vai passar. Portanto, volto a dizer, se você está aí debaixo de vento constante, vai passar, irmão, vai passar. Agora é importante a gente entender que estas estações difíceis da vida, estas pressões, muitas vezes, destas estações mais duras, elas estabelecem crises. São crises. E a crise é boa, porque a crise nos revela. A crise fala conosco. A crise mostra onde a nossa alma está. A crise fala com o nosso espírito. Fala com o teu irmão, a crise fala com a gente. A crise nos revela, porque a crise inevitavelmente nos faz olhar para dentro. Normalmente, quando está tudo bem, você está só olhando para fora, está tudo bem, né? Só os outros têm problema, só os outros são dignos de confronto, de crítica. A gente nunca fala mal dos outros, né? Enfim. Mas na crise a gente é provocado a olhar para dentro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E se você não olha para dentro, os outros fazem você olhar para dentro. Ah, você está em pecado. São os amigos de Jó. Os amigos de Jó estão sempre por aí, irmão. Eles estão aí. Os irmãos de José estão sempre por aí, por aqui, loucos para nos jogar nos poços. Nunca vai faltar, irmão, numa mesa, pão, vinho e traição. Guarde isso. Nunca. Mas os tempos ruins e as crises, as estações vão passar. Vão passar. Passou na vida de Jó, passou na vida de José. Porque a crise não é para nos matar, a crise é para nos promover, irmão. Vou repetir, a crise não é para te matar, a crise é para te promover. E os tempos ruins, essas estações, o que de fato Deus quer fazer na mudança dessas estações é nos preparar, é nos dar uma capacidade de adaptabilidade, nos tornar fortes para as coisas que Ele fará. Deus está nos preparando para florescer. E essa é uma boa notícia, meu irmão. Os dias bons e os dias maus, eles vão passar. Não são para te matar. E a gente precisa discernir. Então, para a gente guardar isso, eu pedi para eles fazerem um pop-up número 1. Rapidamente. Não há nada de permanente, meu irmão. Vai tudo passar. A única coisa que não passa é Deus, a sua palavra e as suas promessas. Vai tudo passar, irmão. Mas Deus, sua palavra e a sua promessa sobre nós, sobre você, não passará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Aleluia. Então, meu irmão, eu volto a dizer, se você está numa excelente estação, aproveita, porque vai passar. Eu não estou profetizando algo ruim na sua vida, não. É porque a vida é assim. Porque esta é a beleza das estações. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Agora é importante a gente lembrar que nós somos, em meio ao tempo e às mudanças de estações, nós somos seres eternos. E com uma mentalidade eterna. Por isso nós precisamos discernir tempo, propósito e modo, sob uma perspectiva de quem tem uma mentalidade de eternidade. Eu estou me movendo na terra para um propósito, e cada estação carrega um
propósito, mas eu sou um ser eterno, eu tenho uma mentalidade eterna. Então, aonde é que eu tenho que estar em novembro de 2025? Qual é o meu lugar? O que esta estação está comunicando? O que esta estação está falando ao meu espírito? Quem está entendendo? Porque cada estação tem um propósito. E agora mesmo está acontecendo algo comigo e com você, porque há um propósito se desatando nas nossas vidas. E há uma razão que talvez eu e você ainda não saibamos de maneira clara. Sabe, eu não sei para você, mas para mim, saber que tudo na vida tem um propósito é um tremendo alívio. Saber que toda estação tem a sua beleza, tem um propósito, para mim é motivo de alívio. Porque eu posso descansar na certeza que mesmo vivendo dias ruins, mesmo vivendo debaixo de pressão, é Ele que está cuidando, é Ele que está falando, é Ele que está promovendo todas as coisas, é Ele que está mexendo todas as coisas a meu favor. Por quê? Porque há um propósito. Porque há um propósito. Há algo acontecendo agora a teu favor. Ainda que os dias sejam maus, Deus está trabalhando a teu favor. E isso é um alento. Para o homem maduro, isso é um alento. Para o homem maduro, temporadas são temporárias. Para o homem maduro, temporadas são temporadas. Temporárias. Vai passar. Fala para o teu irmão, vai passar. Agora, para o homem imaturo, isso é motivo de desespero. Elucubrar acerca das questões e do tempo é normal. Mas, como uma mente de eternidade e maturidade, eu preciso entender que vai passar. E se eu não lider com estas questões com maturidade, a crise pode revelar alguém que está dentro que não sabe lidar com estas estações. Isso é um perigo. O que eu aprendo com isso? É que sem discernimento, presta atenção, eu posso tomar decisões eternas para situações temporárias. Sem discernimento, eu tomo decisões eternas para coisas temporárias. Vai passar, eu não preciso me precipitar. Mas o inverso também é verdade. Também é real. Eu posso, por exemplo, diante de coisas eternas, como o meu casamento, que é eterno, eu posso também tomar decisões passageiras. Vocês percebem? Portanto, eu preciso em todo o tempo discernir propósito, tempo e modo. Porque cada estação tem um propósito. O Senhor está à frente de todas as coisas. Seja bom ou ruim, vai passar. Calma, apenas posicione-se de maneira madura. Firme sua vida numa vida cristocêntrica. E você viverá reinando em vida. Reinando em vida. Para isso nós nascemos. Estabelecer na terra o que há no céu. Seja feita a sua vontade, Senhor, assim como é no céu, na terra. Quem está aqui? O Pop-up 2, por favor, coloque. Também foi feito para estabelecer estes marcos para nós desse tempo. A verdade sobre toda a mudança de estações na vida e as suas nuances é que elas são carregadas de propósito, de beleza e de esperança. Ah, mas eu não gosto de crise. Ah, o negócio está pegando. Rapaz, você não sabe, pastor. Eu não sei, nem você sabe. Eu só sei de uma coisa que a gente tem que saber. Disso a gente tem que saber. É que vai passar e tem um propósito. E tem uma beleza e tem uma esperança. Sabe, esse ano, em março, eu e minha esposa fomos ver minha filha que morava em Portugal e iria se mudar porque iria casar. E aí eu perguntei para minha filha, filha, como é que está a temperatura aí? Que estação você está vivendo? Ela falou, papai, é primavera. Primavera é um clima ameno, aqui é uma delícia, mas só que está calor. Tá bom.
Preparamos as malas, 2 malas. Tá calor. Considerei o que ela disse. Olhei para o meu guarda-roupa, né? Roupa de Brasil, tropical, imagina. Só roupa de calor. Eu não tenho roupa de frio, nunca passo frio. Imagina, quando você pensa em estar com frio, eu já tenho uma camada a mais, 2, 3. Quando você pensar em botar uma roupa, eu já estou com 2 roupas de neoprene em cima. Eu tenho uma capa, irmão. Enfim, eu não sei o que é roupa de frio. Falei, ainda bem que está calor. Peguei todo tipo de bermuda, chinelinho. Ai, Jesus. Aquelas roupinhas, de tudo que é cor, camisetinha, regatinha e não sei o quê. Ai, Jesus amado. Quando nós chegamos lá, irmão, 5, 6, 8 graus, sensação térmica de 1, 2. Eu falei, Deus, e agora? Eu tinha uma camisa de manga comprida, só. Desesperei. Ela ainda tinha algumas coisinhas. Enfim, o que eu fiz? Saímos para comprar roupa térmica. Sem, obviamente, desprezar as minhas roupas que depois serviriam no futuro, né, para a volta no Brasil. E do jeito que a mala foi, ela voltou. Mas eu tive que me adaptar. Eu tive que me adaptar a uma estação, uma realidade que se apresentou para mim. Onde eu quero chegar? Eu estou aqui construindo ainda umas analogias. Vocês conhecem o pastor Ludwig? Lembram? O pastor Ludwig uma vez estava contando uma história para mim. E ele tem uma base e amizades ali em Kansas City, que é um lugar extremamente frio. E colocaram ele perto da casa principal de uma família, mais ou menos a uns 100 metros. Na verdade era uma cabana. Lá tinha tudo que ele ia precisar, lá na cabana. E a família que cedeu a cabana foi viajar, acho que era no final de semana. Foi viajar, parece que ficou uma semana fora. E ele está lá. E de repente, não menos do que de repente, o inverno chegou. Mas assim, chegou do dia para a noite. Uma nevasca absurda, louca como ele nunca viu na vida. E a nevasca chegou, diz ele, na altura dos olhos, a neve. E ele não conseguia sair da cabana. Ele tinha alimento, ele tinha tudo dentro da cabana. Mas a calefação não dava conta de tanto frio. E ele estava incomunicável, porque ele só tinha aqueles amigos. E ele estava incomunicável. Dentro da cabana, com comida, mas morrendo de frio. Ele tinha bota, ele tinha roupa, ele tinha pá, mas ele não conseguia abrir a porta. Eu falei, e aí? Não tinha o que fazer? Ele falou, eu não tinha o que fazer. Não havia nada a se fazer. Incomunicável. Eu tinha comida, mas eu não podia sair. E eu estava literalmente com medo de morrer. Sabe o que eu aprendo fazendo uma analogia com essa situação? Que existem situações e estações que quando chegam na nossa vida, intempéries, nevascas, tsunamis, dê o nome que você quiser, dos quais muitas vezes nós não conseguimos escapar, que tudo o que nós temos não é capaz de nos ajudar. Nossas habilidades, nossas ferramentas, nossa inteligência, nossa conta bancária, nosso diploma acadêmico, não pode nos salvar. Diante de uma intempérie brutal, diante de uma situação que a estação traz, existem situações em que a gente se vê vulnerável. Não há nada o que fazer. Sua habilidade, sua retórica, seu conhecimento, sua performance não vai te salvar. Não vai te tirar da proximidade da morte. Não vai te tirar. Não há o que fazer, a não ser a gente perceber que a crise não vem para nos tornar mais habilidosos. Presta atenção. A crise vem para nos tornar mais dependentes dele. A crise não vem para nos tornar mais habilidosos, mais performáticos, mais inteligentes. A crise vem para nos mostrar que sem ele nós nada podemos fazer. Para nos tornar mais dependentes dele. E o dia mau vem.
A estação difícil vem, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Como é que nós sobrevivemos a essas estações difíceis? Primeiro ponto, estando em corpo. Protegidos naquilo que é a nossa real identidade, ser corpo. Nós não somos a igreja, nós não somos um grupo seleto, nós não somos uma patota gospel, nós não somos nada além do corpo de Jesus. Nós somos o corpo. O corpo. Quem está aqui? Sabe, hoje no Brasil já se começou, né, a dar os alertas pela Defesa Civil. Olha, hoje vai ter tempestade. Ontem acho que teve um alerta. Olha, vai ter tempestade. Isso nos Estados Unidos existe há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E quando vem um alerta, quando vem uma tempestade, quando vem uma crise, a gente precisa estar atento. Como é que eu vou me mover? O que é que eu vou fazer? Sabe o que eu aprendo com isso também? Que quando eu não sei o que fazer, a única coisa que eu sei o que fazer é que eu tenho que recorrer a Ele, no meu secreto, orar, ler, buscar e crer, buscar e crer. Eu vou para a minha cabana, onde eu não enxergo nada lá fora, onde eu só vejo neve, onde eu só vejo... E aí eu estou lá, eu estou seguro, porque lá eu tenho comida, lá eu tenho tudo. Nele eu tenho toda a provisão. No meu lugar secreto é o lugar onde eu vou me descobrir, me revelar, onde Ele vai se revelar. É naquele lugar. Quem está entendendo? As estações estão em movimento. Vamos lá. Por enquanto foi só um preâmbulo e eu já vou caminhando para um entendimento maior aonde Deus quer nos chegar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero fazer jus ao homem que me trouxe a inspiração para essa mensagem. E a espinha dorsal dessa mensagem veio de algo que eu ouvi 3 semanas atrás, que a minha filha me deu uma mensagem do Teófilo Hayashi. E quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, uau, Deus está falando fortemente comigo. Então eu quero fazer jus a esse homem que me inspirou nessa mensagem. João 15, dos versos 1 ao 12, eu vou ler na versão NAA. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que der fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Repita assim comigo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Eu vou repetir: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Verso 8: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, como eu os amei. Amém? Que linda essa passagem, Senhor. João 17, então, fecha. É um dos capítulos que eu mais amo.
Mas que coisa mais linda esse texto. E aqui a gente vê a grandeza e a riqueza do propósito que cada estação carrega. Veja o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês são os ramos. E a poda, presta atenção, é a metáfora, é a alegoria, é a sombra destas mudanças de estações, com os seus invernos, com as suas dificuldades, com todas as suas particularidades, mas que também carrega a beleza, também carrega os propósitos. Veja, a poda é metáfora necessária para vocês entenderem que sou eu limpando, para que vocês frutifiquem mais. Uau! Que alívio, que alento! A poda é a metáfora, é a sombra, a alegoria dessas estações difíceis, os invernos que nos acometem. Mas o texto deixa claro que existe um propósito. Chega a estação e traz o propósito. Nós estamos na estação de poda, meu irmão. Seja bem-vindo à estação de poda. Fala isso para o teu irmão. Seja bem-vindo à estação de poda. Mas por que a poda acontece? Para que a gente possa dar mais frutos. Uau! A poda é promovida por ninguém mais, ninguém menos do que o lavrador. Deus nos cuidando, nos amando, tirando os carrapichos, limpando ali, dando uma escovadinha no ramo, tirando os raminhos secos, tirando as camadas, o fungo, deixando o ramo limpo para dar mais fruto. Aleluia, aleluia. Sabe qual é a melhor época para fazer poda? Eu fui pesquisar. Sabe? No inverno. No inverno, pastora. Aquele teu sítio lindo lá, com aquelas seringuelas maravilhosas. Quando for podar, viu, Fabião? Tem que ser no inverno. Porque aí, sabe o que acontece? Assim como biologicamente os animais estão em hibernação, as plantas também passam por um estado de dormência, onde as seivas vão para a raiz. Você vê? Gera cultura também, amém? E a seiva vai para a raiz. Então, quando você poda, elas nascem e se regeneram com mais vigor. Para que é que Deus está nos podando hoje? Para que nós frutifiquemos mais, para que nós cresçamos mais, para que nós amadureçamos mais, para que nós geremos mais, para que nós sejamos mais efetivos no estabelecimento de um reino, o reino eterno. Que coisa maravilhosa. Existe um propósito na poda. Poda para nós não é cancelamento, poda não é punição, poda é promoção, poda é Deus te limpando. Uau! Repita comigo: poda é para estimular o crescimento. Poda é para você frutificar para o próximo ciclo. Aleluia, aleluia. Sabe, às vezes chega essas nevascas, esses tsunamis, essas coisas loucas na vida, aquelas chuvaradas. Eu morava numa casa ali na Vila Augusta, em Guarulhos. E foi a casa que meu pai construiu quando ele casou. E era numa baixada, num dos lugares assim, uma baixada brava. E não tinha jeito. Não tinha vazão para a rua de trás, porque a casa do meu pai estava mais baixa que a rua de trás. A casa do meu pai estava mais baixo do que aquilo que era um vale. Então, sempre que chovia forte, a casa alagava. E aí, antes de eu vir para cá, eu reformei essa casa e meu pai me convidou para eu morar lá. E eu fui morar lá. E as nossas filhas eram pequenininhas. A Marina tinha 1 aninho, a Vitória tinha 3 aninhos. Eu falo, até me dá um nó na garganta. E outro dia eu mandei um vídeo para Dani, e eu não sei se ela botou no Atmosfera Kids, de uma criança que deu um pane dentro do elevador. E aí a criança se botou de joelhos e começou a orar. Você viu esse vídeo, filha? Alguém viu esse vídeo? E a criança se botou a orar, e na hora que ela orou,
abriu as portas e ela saiu toda fortuna. Assim, pá, pá. Eu falei, uau. E era isso que a gente via todas as vezes que chovia lá na minha casa. Começava a chover, começava a alagar, e vinha alagando e subindo as águas, subindo. E aí os cachorros começavam a subir a escada, e elas começavam a chorar. Eu falava, filhas, vamos orar diante de Deus, meus irmãos. Pelo menos umas 3 vezes, essas meninas oraram e choraram, e a água parou, a chuva parou e a água baixou. Sabe, tem estação na vida em que não tem jeito, não tem para onde correr. Você está dentro da cabana, você está no meio da... É alagamento ou alagação que fala? Alagamento. Já estou meio Corinthians hoje. Você é corintiano, você me ama? Ganhou hoje. Ô, seu Pingo, não faça... Ô, seu Pingo, não me dá notícia ruim, seu Pingo. Pô, acabou a mensagem, seu Pingo. Também que pergunta estúpida, né? Alagação, alagamento. Tem estação, irmão, que não tem para onde correr. É Ele. Tua habilidade, tua performance, o nosso hype, o nosso cheirinho, não vai fazer nada. Porque nós somos dependentes dEle. E a estação de poda, ela vem. E a estação de poda é boa. A estação de poda é o nosso turning point, é a nossa virada, é o nosso divisor de águas, assim como foi o Face. Um turning point, uma virada de mesa, uma virada de chave. Chegou a poda. Para quê? Para eu dar mais fruto. Aleluia. Oh, glória. Agora, vamos fazer ainda aqui mais algumas analogias. Por que vem a crise? Para revelar o que está dentro. Certo? E essa crise, ela vem muitas vezes também para quebrar um padrão. Um padrão da mesmice, o padrão do conforto, o padrão de pensamentos equivocados, o padrão de paradigmas repetitivos, de auto-engano, o padrão de fazer igreja longe do desenho original. O padrão de ser igreja sem perceber as implicações reais, verdadeiras e implícitas daquela que é a verdade, premissa básica, que é ser corpo. Então a crise vem para quebrar esse padrão. Eu estou sempre fazendo errado, eu estou sempre equivocado, eu estou tradicionalmente equivocado. Muito bem, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Intencionado. Muito bem intencionado. Fazendo errado. Eu sou muito bem intencionado. Eu faço tudo com um bom coração. Coisas que Deus não pediu. Basta a gente ver, por exemplo, a poda que foi dada em Saulo de Tarso. Saulo era um homem gigantesco. Um homem de uma estatura elevada, um homem nobre, um homem sábio, estudado aos pés de Gamaliel. Saulo, a gente sabe, a gente sempre fala de Saulo aqui. Saulo estava terrivelmente bem intencionado e equivocado. Fazendo coisas para Deus, mas no fim, sabe o que ele era? Um serial killer. Saulo era um serial killer agindo em nome de Deus. E tudo não passava de uma coreografia equivocada de fé. De repente, uma poda, um tombo pedagógico. Deus derruba ele dos seus altares, da sua altivez, da sua soberba. Deus derruba ele destes lugares de engano. Quem está entendendo? Deus derruba ele. Deus vem com uma ruptura. Deus vem com uma ceifa, com um machado, com uma poda. Para quê? Para que ele seja reposicionado no reino. E quem é Saulo? Se tornou Paulo. Homem que escreveu todo o novo pacto. E por isso eu e você estamos aqui hoje. A crise, ela vem para nos libertar do self, para nos libertar do lobo em nós. Para nos libertar desse equivocado que nos habita, do urso que nos habita. A crise vem para revelar quem está no controle. Se é a minha alma ou se é o espírito. Se é minha carne ou se é meu espírito.
Porque se é minha carne, a minha visão é temporária. Aí vem a crise, vem a estação, e eu não queria isso, meu Deus. E aí eu murcho, eu morro. Mas se eu estou no Espírito, eu entendo sob uma perspectiva de eternidade, que vai passar. Isso vai me promover, isso vai me testar, isso vai me reposicionar. Então eu me posiciono, eu me coloco e eu avanço no meio do caos. Como um homem de governo, nada me para. Por quê? Porque eu já vi o futuro, eu vi a eternidade me habita. Eu, se fosse você, dava um glória a Deus. A poda vem para nos limpar. A poda vem para te promover para o next level. A poda vem para te elevar. A poda vem para te levar para os lugares altos, irmão. E de glória em glória, Léo, de glória em glória, eu frutifico. E eu frutifico. E aí vem mais poda, e eu frutifico. E mais poda, e então eu frutifico. E eu respondo bem, e eu frutifico. Vem poda, e eu frutifico. E vem mais poda, e eu frutifico mais. E eu frutifico mais. De glória em glória, de glória em glória. Eu não me torno um reclamão, um murmurador que fala mal de tudo e de todos. Eu me movo de glória em glória, com uma perspectiva de eternidade. Presta atenção, irmão. A crise é uma oferta para mudança. Diga isso para ele, irmão. Crise é oferta para mudança. Mas é muito desconfortável. Quem gosta de crise? Ninguém gosta de crise. E aí eu ouvi o pai dizendo assim para mim: mas espera um pouquinho, você não quer ser um comigo? Você não fala tanto em ser um? Essa não é a tua plataforma. Você não fala tanto em ser um, você não fala tanto em ser corpo. Você não fala tanto em estar com os irmãos no sentido não da reunião almática, da coinonia, mas sob uma perspectiva de eternidade, de quem está conectado no Espírito. Não é a reunião almática, irmão. É quem está conectado no Espírito. Eu não preciso comer pizza contigo, irmão. Eu quero ver você no dia mau, no dia que eu estiver no hospital, no dia que eu estiver ruim. Assim como vocês fizeram comigo aqui hoje. E eu louvo a Deus por aquilo que vocês fizeram aqui hoje. Vocês não sabem como eu cheguei aqui hoje. Jesus disse: permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se nós não formos corpo e permanecermos nele, nós não podemos dar fruto. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ora, vocês não querem trazer à existência as coisas que já existem? As coisas que não existem como se já existissem? Vocês não querem? Vocês não querem? Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Entendam a poda. Vocês não querem entender que de fato é necessário as crises? Permaneçam em mim. A poda é necessária. Fala para o teu irmão, a poda é necessária. A poda nos impulsiona adiante. A poda, ela nos impulsiona para um outro ambiente, para novas dimensões. Ela provoca criatividade. A poda, ela levanta camadas da nossa alma para ver o que muitas vezes estava por baixo e coisas que a gente não quer ver. Mas quando a gente vê, a gente mesmo fala: Senhor, me limpa, me limpa. Mas aquele que não dá frutos, o que ele faz? O que ele faz? Ele corta e lança no fogo. Isso me enche de temor. Sabe? O que nos levou? O que nos levou, de verdade? O que nos levou na sexta-feira lá para o Face to Face? É a poda. É a poda. A gente tentou fugir dessa crise circunstancial. Foi uma poda lidar ali com o Peniel no Vale de Jaboque. Ter que olhar para si mesmo. É exatamente a palavra de hoje. Peniel foi nossa poda. Ele nos podando, nos limpando. Você não é isso. Ei, você não é isso. Você não é.
depois vem a consagração. Olha, você nasceu para tal. Você é um libertador, você é um governador. Você tem uma embaixada governamental, e você é limpo, e você é posicionado, e você recebe chaves. E depois você perdoa, e passo a passo você vai sendo podado. Fala para o teu irmão assim: poda não é punição, poda é promoção. Bem-vindo ao tempo de poda, Gezero. Bem-vindo ao tempo de poda, Gezero. Aleluia. É a poda que nos libera para rompimentos e frutificações. É a poda que resolve a nossa paternidade descompensada. É a poda que nos libera, aleluia. E é isso que Ele está fazendo conosco agora mesmo. Jesus está nos podando por amor, nos ligando à videira verdadeira. Louvado seja Deus. A poda, assim, ela expõe fraqueza. Mas a poda, ela também expõe a força oculta. Gigantes que nos habitam. Ah, quantas vezes eu descobri no meio da poda. A poda também revela um gigante interior. A mulher forte, a leoa que habita em você. É a poda que revela. E a poda vem para remover tudo o que abala a saúde da videira. Hebreus 12, 26, rapidamente, está escrito assim. Hebreus 12, 26, pode ser a versão que você quiser. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora promete, dizendo: ainda uma vez por todas, irei abalar não só a terra, mas também o céu. Por que a poda vem? Por que a crise vem? Para abalar tudo que não é eterno. Tudo que é sujeira, tudo que não tem nada a ver conosco, tudo que vai ser pedra de tropeço para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. A poda te reposiciona, a poda te faz frutificar. E é isso que a gente tem passado ultimamente. Ele está mostrando para nós o que é temporário e o que é eterno. O que permanece é limpo. Mas aquele que titubeia, que não entende, pode ser cortado. E o que nós falamos tanto no Face, que é um tempo de atitude, de mindset. É um tempo de arrepender, um tempo de alinhar. Você já parou para pensar o porquê que muitas vezes nós damos tanta importância para coisas temporárias? A gente dá muita importância para coisas fúteis, temporárias. Coisas pequenas, coisas rasas, coisas da psique da alma, coisas bobas. Tem gente que morre porque não consegue lidar com as dificuldades de um relacionamento. Tem gente muito boa morrendo por causa que alguém não deu a paz do Senhor, ou porque alguém mostrou a língua. Tem gente morrendo. Tem gente se suicidando. Tem gente fazendo uma eutanásia silenciosa. Tem gente levando um monte de gente para o buraco. Porque todo mundo, ninguém discerne no espírito o que de fato é espiritual. Sem saber se vai chover ou não. Mas não discerne a tempestade dentro do corpo. Não discerne as coisas mínimas que estão acontecendo ao seu redor. Deus já começou a boa obra, meu irmão. E tudo o que está acontecendo é para provar quem é espiritual e quem é carnal. Porque quem é espiritual permanece na videira, no corpo, e dá muito fruto. Mas o contrário, sabe, é tão bom quando a gente consegue ainda se entristecer quando peca. Sabe, irmãos, se você se entristece quando peca, e se você está sendo podado, bom sinal é. Sabe por quê? Porque é sinal que você continua ligado à videira. Se você está sendo provado, moído, esticado, é bom sinal.
porque você está ligado à videira. Mas se você já entorpeceu, não sente mais nada, se você está indiferente, se você está dando barrigada, como diz um amigo meu, é perigoso, sabe? Talvez você esteja hoje na terceira, quarta, quinta, sexta igreja, pois você não discerniu que aquela primeira lá era uma poda boa para você. Era uma poda, era um ajuste, era Deus, era uma crise boa para te arrancar do engano, da zona de conforto. Talvez você já tenha tido, sei lá, quantos empregos, quantos, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Talvez você já tenha tido 3, 4, 5, 6 pastores, e eles são sempre terríveis, e de fato eles são terríveis, a começar por mim. Mas, de verdade, nós temos a família que merecemos, os pais que merecemos, os patrões que merecemos e os líderes que merecemos. Essa é a grande verdade. E apesar de muitas vezes nós estarmos reclamando deles, tudo isso é uma chance de poda. É uma oportunidade para nos promover. Sabe, vou enfatizar. Se você está aqui passando pela poda, pode ter certeza que Ele te ama. E Ele está te podando para que você dê mais frutos. E a culpa de você estar, talvez, né? Talvez não, perdido no labirinto da tua alma, não é o teu patrão, não é o teu cônjuge, não é o Brasil, não é o Lula, não é o teu pastor, nem o Bolsonaro é. Porque o Bolsonaro, ele é culpado até da morte das baleias, você sabe, né? Bolsonaro anda fazendo mal para os duendes lá, Não é culpa dele, irmão. A culpa, sabe qual é? Nossa, de não discernir que a poda vem para nos promover. É Deus que te ama, te promovendo. E a única resposta que nós temos para esses invernos da nossa alma é saber que é Ele, o dono das estações, que está nos podando para frutificarmos mais. Jesus usou várias vezes destas metáforas falando de frutos. Você não precisa abrir, mas está em Mateus 7, João 15 que nós lemos, Marcos 4, Mateus 13. Nós nascemos para frutificar. Talvez você esteja em outro lugar, mas olha, veja bem, eu não quero frutificar, eu quero só ser salvo. Eu quero sentar aqui no domingo, no dominguinho, de vez em quando eu for, eu quero botar aquela minha jaqueta invisível, eu quero ficar aqui quietinho, igual um menino assim em Barbacena, ficar aqui quietinho, ninguém me viu. Amém, irmão? Sem problema, você é bem-vindo, você é bem-vindo. Você é salvo pela fé, aliás, pela graça mediante a fé, sem problemas. Só que eu vou dizer uma coisa para você, eu vou ser forte agora. É uma tragédia, é raso, é medíocre, só sentar no banco. É medíocre, é uma tragédia. Ficar pavonando na igreja, andando como um pavão para lá e para cá, criando crises para lá e para cá, porque quem não trabalha, dá trabalho, irmão. Vou repetir, você dá um tweet, tá? No X, não é mais tweet, né? X, como é que é? É um X? Como é que faz agora? Seu Pingo, o senhor que é um cara tecnológico. Olha, o Léo até engasgou, cuspiu o cão para fora. Olha, até esqueci que eu falei. Como é que eu falei? Vamos ver se vocês estão atentos. Quem não trabalha, dá trabalho. Tem que parar de andar que nem pavão, para lá e para cá. Está cheio de pavão gospel, irmão. É muita pavonice. Misericórdia. Nós não somos consumidores. Nós não somos sindicalistas. Nós somos filhos. Filhos que frutificam para estabelecer um reino na terra. Hoje, agora. Sabe, amado, se você entendeu que você é filho, a vida normal de um filho, saiba, é entender as belezas das estações e saber que a poda vem. E ela é,
boa. Boa, porque eu vou frutificar mais. A poda é boa, é inevitável. É boa e é inevitável. E é natural para nos tornarmos uma igreja gloriosa e triunfante. De modo que toda a sociedade veja que Cristo habita em nós, a esperança da glória. Nós não podemos aceitar menos do que isso, irmãos. Há um desenho, há um propósito. Pare de só sobreviver. Vamos frutificar. É tempo de frutificar. Nós estamos em novembro ainda. Tem todo novembro e dezembro para a gente trazer à existência as coisas que não existem. Pela fé, frutificando. Quem está aqui? Aleluia. Põe aí para mim, por gentileza, o pop-up 3. Aleluia. O que está escrito aí? Deus não poda aleatoriamente. Ele é intencional para que possamos frutificar mais. Deus não chega assim, hoje eu estou a fim de podar. Não, Ele sabe as estações. Ele sabe quando nos podar. Quem está aqui ávido, desejoso por uma poda? Eu estou louquinho por uma poda. Veja só, Pedro, eu estou fechando com essa história. Pedro, famoso Pedro, impetuoso Pedro. Pedro, aquele que foi considerado ali, né, a rocha, né, onde Deus vai estabelecer a igreja. Mas Pedro, ele era esse cara intenso. Pedro era loucão. Pedro era uma bênção. Mas Pedro, em determinado momento, ele fez várias, né? Ele acertava umas, errava outras. Em determinado momento ele falou assim: quem é que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, filho. Pedro, vejo que não foi carne e sangue, foi o meu Pai. Pedro, você é sensacional. Pedro, aleluia, andou 2 casinhas para frente. Pedro é o cara. Mas logo em seguida, depois Pedro vacila. E a gente fica imaginando como era a vida 24 horas, full time com Jesus. Que aventura, que coisa linda. Às vezes na praia, às vezes em Gadara, com os demônios, com a porcaiada. Porcaiada, leia-se não palmeirenses, amém, seu Pingo? Ainda bem que ele não ouviu. Seu Pingo está concentrado. Seu Pingo, porcaiada. Porcaiada, não é palmeirense, tá? Não é palmeirense. E aí Jesus está lá. O povo está sério. A palavra da poda está tão dura assim, gente. É que eu não sei fazer piada. Eu rio, só eu rio das minhas piadas. Então é assim, vamos lá, falar de Jesus. Jesus era um cara aventureiro, dinâmico, né? Às vezes estava no barco, às vezes estava na praia, aí era churrasquinho de peixe e tal. Eu fico imaginando os discípulos com Jesus para lá e para cá, 24 horas. Eu penso, e aqui é só conjectura minha, né? Que Pedro foi se acostumando com aquela vida louca, aquela vida hippie, sobrenatural. Todo lugar tinha ali, né, multiplicação, tinha cura. Devia ser uma vida muito louca, muito legal, né? Andar com Jesus, sim ou não? Multiplicação, sermão do monte. Eu estou brincando aqui, mas pensa, sensacional. Aí daqui a pouco desce o cara pelo telhado, né, e o cara é curado. Quanta coisa louca. Diz as Escrituras que nem todos os livros do mundo poderiam contar aquilo que Jesus fez. Você imagina o que era a vida com Jesus todo dia? Uau, cara hardcore ao máximo, tremendo. Eu imagino o Pedrão loucão, uau, aqui, corta a orelha de um, espadada para cá, espadada para lá. E Pedro era intenso, inteiro. E eu acho que em certo momento Pedro se acostumou. Pedro se acostumou com aquela loucura. E aí, quando Jesus falou assim, imagina você está numa reunião de liderança, todos os líderes. Aí Jesus fala assim: olha, está chegando o tempo, eu vou ser crucificado. Aí Pedro, não vai, você não vai para a cruz. Jesus quase infartou. Arreda-te de mim, Satanás. Aí foi Pedro que quase infartou, porque para ele era natural. Pedro era um cara apaixonado, intenso. Eu imagino que Jesus, para ter falado aquilo, deve ter quase surtou.
E aí Jesus dá aquela sapatada no peito de Pedro. Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, eu sei que você me ama. Pedro, você é o cara. Pedro, eu vou estabelecer minha igreja com base em você. Você é a rocha. Pedro, eu sei quem você é. Mas essa resposta de agora foi na carne. Pedro, eu sei quem tu és. Eu sei tua identidade. Mas Pedro, perceba, essa tua resposta foi almática. Foi na carne. Foi uma resposta equivocada. Pedro, não foi o homem eterno que te revelou. Foi tuas emoções descompensadas. Pedro, você respondeu com a carne. Então, o que eu aprendo com isso? É que na poda, nós vamos aprender a discernir o que é natural e o que é espiritual. É na poda que essas coisas descompensadas na nossa vida vão começar a realmente serem placas de alerta para as nossas vidas, a ponto de Deus dizer para nós, através do Espírito: não é isso, é por aqui, é isso, olha, não faça isso, olha, você está maculando o corpo, olha, não faça isso, olha, é por aqui, a fim de que nós possamos dar respostas espirituais para uma vida espiritual. Eu não posso responder a uma vida espiritual com respostas almáticas, muito menos carnais. Quem está aqui? Por isso nós precisamos discernir propósito, tempo e modo. Precisamos discernir o que é espiritual e o que é alma. Discernir com mentalidade de eternidade. Hebreus diz assim, 4:12, rapidamente, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Eu já vou partir para finalizar. Creiam. Vocês creem? Creiam. Ou seja, a palavra não passará. Passarão as estações. Não foi isso que a gente falou? Passará o céu e a terra. Mas a minha palavra não passará. As estações vêm e vão. Mas a minha palavra, as minhas promessas não passarão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui: a minha palavra é espada que separa pensamentos e intenções, alma e espírito. É a minha palavra. E Deus está aqui agora, em 9 de novembro de 2025, com sua espada, separando pensamentos e intenções, alma e espírito. E só permanecerá o que é espírito, o que é espiritual. Seja assim na minha e na tua vida. Para que nós não caiamos nos equívocos emocionais de uma alma descompensada, como a de um apóstolo original de Jerusalém, Pedro. Se Pedro se equivocou, quem sou eu? A poda é esta espada. Repita comigo: a poda é esta espada. A poda é como espada. A poda é como espada. Deus nos poda com espada, que separa homens de meninos, pensamentos e intenções. Separa as melhores intenções equivocadas que passarão daquelas realidades espirituais que, por mais doídas que sejam, vão nos promover e nos frutificar. Aleluia. Quem está aqui? Vamos ficar de pé. Falei para você crer que eu ia terminar, tá vendo? Você creu? Você creu, aconteceu. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Senhor, obrigado porque nós acabamos de vir de um evento, de um tempo tão sensacional, que promoveu 25 almas, 25 homens e mulheres, que estão aqui totalmente renovados, refigurados, reconfigurados, totalmente renovados, preparados, aptos, habilitados para uma nova vida de frutificação, uma vida para trazer o céu na terra.
Senhor, e nós como igreja, queremos também dar as boas respostas nesse tempo. Entendemos que é um tempo de poda, o Senhor está nos assistindo, o Senhor está olhando para dentro. E a poda é para os filhos, a poda é para aqueles que entendem que sob uma perspectiva de eternidade, nós iremos frutificar. Poda não é punição, poda é promoção. Senhor, venha, pode-nos, Senhor, de maneira que nós possamos frutificar, avançar como igreja, avançar, Senhor, até que todos, bem ajustados, cheguemos à estatura de Cristo e glorifiquemos o cabeça. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça-nos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar mais ainda com vocês. Fábio, você pode me ajudar aqui, filho? Eu nunca deixo o Fábio quieto. Eu volto a dizer, é sempre bom a gente ter alguém também orando conosco, porque certamente Deus foi falando ao coração dele. Existem outros aspectos que Deus não me mostrou, mas mostrou a ele. E nós possamos orar. Podemos orar mais 3 minutos, amados? Podemos orar, a fim de que nós possamos entender de maneira cabal o que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está te promovendo, irmão. Deus está te promovendo, irmã. Deus está te fortalecendo, te limpando, para você frutificar. Você entende isso? Vamos orar nesse sentido? Fábio, se você quiser falar o que você quiser. Você que está aí no seu lugar, erga suas mãos mais alto que você pode. Continue falando com o Senhor. Salmo 126, do 4 ao 6, diz assim: o Senhor traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor e trazendo seus feixes. O que o salmista está dizendo aqui é: não desista, continue semeando. O que o salmista está dizendo aqui são pessoas que não se movem, não são modeladas segundo a estação que estão vivendo, mas elas permanecem, ainda que chorando, ainda que doendo, elas continuam lançando as suas sementes. Yeshua disse: o que direi eu dessa geração? Tocamos flauta, vocês não dançam, lamentamos, vocês não choram. Ou seja, vocês nunca entendem a beleza da estação no qual vocês estão. Meu irmão, aquilo que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é: entenda a beleza da estação que você está. Porque Deus formou as estações. Deus formou as estações. E o Senhor usa as estações para nos modelar, para dar forma ao nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. O Senhor criou as estações para definir épocas e posturas, minha e sua. Por isso não desista, permaneça. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Senhor, nós queremos entender, Pai, e olhar para a estação na qual nós estamos vivendo com outros olhos, porque a Tua palavra diz que se os nossos olhos tiverem luz, todo o nosso interior vai ter luz, se os nossos olhos forem bons. Por isso nós não queremos olhar para a estação com os olhos maus, enchendo o nosso interior de trevas, mas entender que o Senhor é que cria a estação, o Senhor é que nos coloca dentro dela, e ainda que estejamos em estações no qual estamos cercados de tempestades, nós entendemos que nenhuma tempestade é para sempre, nenhuma tempestade vai ser para sempre. Senhor, nós queremos entender, discernir estações, Senhor. Nós queremos entender, Pai, continuar caminhando, continuar semeando, continuar crendo, nos submetendo, Senhor, olhando para o Senhor, confiando no Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos entender plenamente por meio do Teu Espírito que nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro e que vai frutificar. Mas que para continuar a dar fruto, muitas vezes o Senhor vai tirar aquilo que não serve mais, aquilo que é apenas folha, apenas tirar aquilo que é apenas volume,
Quando o Senhor estava diante da figueira e colocou a sua mão na figueira, porque ela parecia ser frondosa e no seu interior não havia fruto, no dia seguinte ela secou. Porque nós não queremos ser pessoas que apenas vivem, Senhor, mostrando algo externo, mas nós queremos que o Senhor acesse o nosso interior, acesse o nosso coração. Começa a falar com o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Acesse, Senhor, o meu interior, acesse o meu coração, o meu pensamento, os meus sentimentos. Senhor, toca no mais profundo, Senhor, do meu coração. Senhor, visita os meus pensamentos, os meus sentimentos, tudo aquilo que está desalinhado, Senhor, traz ordem. Ordena, Senhor, tudo aquilo que está fora, pensamentos que não são teus, sentimentos que não te pertencem, Senhor. Senhor, nós não queremos nos mover por aquilo que achamos, mas por aquilo que o Senhor está dizendo. Senhor, como o Senhor perguntou para Jeremias, o que você vê? O que você vê? O Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite, o que você vê? O que você está vendo dessa estação? Jeremias deu uma resposta para o Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem, porque eu prezo pela minha palavra. E a vara de amendoeira, ela só começa a nascer, ela só aparece na primavera. É a estação de dar fruto, por isso, interessa para Deus o que você está vendo dessa estação. Senhor, eu não vejo nada. Senhor, eu só vejo tempestade. Senhor, eu só vejo luta. Senhor, eu só vejo perguntas. Não importa, meu irmão. Deus está perguntando para você, o que é que você está vendo? E é isso que você tem que dizer para Deus. Deus, eu estou vendo luta. Deus, eu estou vendo falta de fé. Deus, estou vendo dúvidas. Mas não se cale diante do Senhor, porque na medida que você responde ao Senhor, é que Ele vai responder a você. Na medida que você responde para Deus sobre a estação que você está, Deus vai entrar, Deus vai interferir, Deus vai intervir. Ainda que chore, se você continuar semeando, se você continuar andando, ainda que chore, ainda que doe, ainda que aperte de um lado e do outro, ainda que as ondas estejam mais altas do que você pode ver, continue, permaneça, continue. Senhor, nós queremos continuar. Nós queremos dar uma resposta de resiliência, de perseverança, porque a Tua palavra diz que a perseverança, ela gera esperança, e essa esperança, ela não decepciona. A tribulação, ela gera perseverança, a perseverança, ela gera esperança, e a esperança não decepciona, Senhor. Nós queremos nos mover por esperança, independente da estação que nós estamos, porque nós não vamos olhar para a estação, mas nós vamos olhar para o Deus que determina a estação. Nós não vamos olhar para as adversidades, mas nós vamos olhar para o Deus que venceu todas elas, porque o Senhor mesmo disse, não temas, porque eu venci o mundo, eu venci as estações, eu venci as tempestades, eu venci as lutas, eu venci a dor, eu venci a morte. Eu venci a morte, vocês vencerão também. Por isso, Senhor, que todas as estações, Senhor, venha produzir frutos, novos frutos. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, toda mentira, Senhor, toda dureza de coração, do maior ao menor, Senhor. Senhor, do maior ao menor, Senhor, quebra nosso orgulho, abre os nossos olhos, tira a venda dos nossos olhos, ilumina nossa mente, o nosso coração, Senhor. Nós nos submetemos diante de Ti, Pai, para sermos moldados pelo Senhor, moldados pela Tua palavra, porque nós cremos, Deus não muda, a Sua palavra não muda, e a Sua promessa permanece de pé. A Tua palavra diz que o Senhor tem a promessa como âncora da nossa alma. Sabe para quê? Para nos estabilizar diante das tempestades. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Sua palavra permanece para sempre, e as Suas promessas equilibram a nossa alma.
equilibram os nossos pensamentos, equilibram os nossos sentimentos. Por isso, Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra e nós confiamos na Tua promessa. Tu és Deus, Tu és Deus. Nós não queremos olhar para o homem, nós não queremos olhar para a crise, nós não queremos olhar para as situações que nos cercam, nós queremos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, com os olhos fitos no Senhor, confiantes que é o Senhor, que o Senhor é aquele que vem, é aquele que vem. Por isso nós elevamos os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro tem nome: Yeshua HaMashiach. O nosso socorro tem nome: o nosso Senhor, a quem confiamos, a quem nos submetemos. Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso modelo, é para Ele que nós olhamos, é para Ti que nós olhamos, Senhor. Diga o nome dEle, diga o nome dEle. Louve ao Senhor, meu irmão. Ergam suas vozes em uma só voz e um só coração. Nós fitamos os nossos olhos no Senhor, no Senhor. Nós vamos olhar para o Senhor, para o Senhor. Nós elevamos os nossos olhos para o Senhor. Diga isso com toda a sua força. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua promessa. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor não muda, o Senhor não é afetado pelas estações, o Senhor é o Senhor das estações. O Senhor tem poder absoluto. Faça como Tu queres, Senhor, sobre a nossa vida. Faça o que lhe apraz sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor. Senhor, obrigado. Agradeça ao Senhor aí no teu lugar, meu irmão, minha irmã. Louve ao Senhor aí no teu lugar. Acreditar em Deus é uma coisa, confiar é outra. Você pode acreditar em qualquer coisa, mas confiar é entrega. Confiar é você dizer: Deus, eu não serei modelado pela estação, serei modelado pelo Senhor. A estação, ela não pode te dar um nome, o Senhor pode me dar um nome. E eu vou passar por essa estação e eu vou entender. Se é para tirar o que é transitório, tira, mantém apenas o que é eterno. Se é para abalar o que é abalável na minha vida, abale, quebre, tire. Porque nós queremos acessar a eternidade, o Senhor é eterno. A eternidade é que te conheçam a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho a quem enviaste. Isso é a eternidade, a vida eterna. Nós não queremos mais viver por aquilo que é transitório. Por isso que nós não queremos ser como aqueles que agem transitoriamente em decisões eternas. Nós queremos caminhar em sabedoria. E a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto. Não esperteza, sabedoria, não conhecimento de homens, sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Senhor, nos faça atentos ao que o Senhor está falando e fazendo. Nós não queremos nos perder naquilo que o Senhor está promovendo. Nós não queremos estar cegos e surdos diante daquilo que o Senhor está nos comissionando, nos chamando, nos provocando nesses dias, Senhor. Dai-nos sabedoria, discernimento para entender as estações e te dar uma resposta correta. Não retroceder, porque a Tua palavra diz que aqueles que retrocedem não Te agradam. Nós queremos continuar, avançar, 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 não desistir, não titubear, não negociar, não mentir, seguir, 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 seguir,
plantando, semeando, chorando, preparando a terra, mas andando, não parando, não desistindo, olhando, crendo, se submetendo, sendo transformados de dentro para fora, mas nunca desistindo, nunca desistindo. Ache em nós pessoas corajosas, ache em nós pessoas corajosas, ache em nós pessoas que te querem profundamente, que te desejam, que te buscam, que te procuram. Diga o mais alto que você pode, diga o nome dele. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, eu elevo os meus olhos. Diga. Para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, sim, ele vem saltando sobre os montes, e eu elevo. Sim, Senhor. Olhos para Diga isso com toda a sua força. eu sei, de lá vem. Para fechar aqui, eu quero compartilhar um texto com vocês. Eu quero encerrar aqui a minha parte. Isaías no capítulo 61 diz assim: é uma resposta sobre aquilo que Jesus disse em Lucas no capítulo 7, quando ele disse: a quem direi dessa geração? Nós tocamos flautas, vocês não dançam. Nós fazemos lamentações, vocês não choram. Está falando de uma geração que não entende a estação. E olha só, ele está falando justamente daquilo que Isaías viu e disse: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escravidão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahweh e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido, porque eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória. Sabe o que o Senhor está dizendo? Deus quer trocar a sua estação, mas às vezes você está numa estação de primavera com vestes de inverno. Às vezes você não entendeu o inverno e você está com vestes de verão. Jesus está dizendo: eu vim para trocar, para que vocês não andem fora, para que não passe desapercebido. E como isso é possível? Por meio do meu Espírito. É só o Espírito. Então que nós estejamos atentos ao que o Espírito está promovendo, ao que o Espírito está soprando em mim e em você, começando por essa provocação dessa noite. Diga isso para o Senhor, irmão, para nós finalizarmos. Sopra Espírito, sopra Espírito. Os discípulos não entendiam nada, mas a palavra diz que quando Yeshua soprou o Espírito, eles entenderam tudo, tudo. Sopra Espírito, Xerecandaramassou, sopra Espírito, Rocondaremiasse, sopra Espírito, sopra Espírito, Xerecandaramiasse. Traz entendimento,
Traz entendimento, Espírito. Sopra, Espírito. Traz entendimento. Nos faz entender. Nos faz entender, Senhor. Nos faz entender as suas estações. Nos faz entender as suas estações. Abre os nossos olhos. Sopra, Espírito. Rasga os nossos corações. Xerecandaramaço. Recandaramaço. Espírito novo. Oh Espírito, Espírito, faz o que nenhum homem pode fazer. Faz o que a letra não pode fazer. Produz aquilo que a letra não pode produzir. Espírito, Espírito, Santo Espírito, Mais perto de ti. nós nos rendemos ao Teu Espírito. Sopra, Espírito. Sopra Xerecandaramaço, sobre nós. Rebecandaramaço. Espírito de Lererandaracondaramiace. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus. Xerecandaramiace. Equilibra a nossa mente, o nosso coração. Xolecandaramas. Xerecandaramiace. Alinha, Senhor. Coloca de volta no lugar tudo aquilo que está fora do lugar, Senhor. Nas nossas relações, nas nossas construções. Senhor, revela tudo aquilo que ainda é sombra. Revela tudo aquilo que ainda é sombra. Esclarece tudo aquilo que ainda é dúvida. Responde, Senhor. Responde, Senhor. Responde nos próximos dias. Que nós venhamos perceber o Teu toque, perceber o Teu sim, perceber o Teu não, perceber o Teu pare, perceber o Teu continue, perceber o Teu aqui você não pode, perceber aqui você pode. Vem fazer. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem fazer. Que a Tua vida venha tragar a nossa morte. Fazer o que Aviva a Tua igreja. Aviva as nossas casas. Aviva, Senhor. Denunciamos toda a morte agora. Que a Tua vida venha sobrepujar a morte. Que a Tua vida venha engolir a morte. Vem, Senhor. Xerecandaramiace. Vem fazer Xorecandaramiace. o homem fez. Vem fazer, vem fazer. A história no Só o Senhor pode fazer. Aviva-nos, Senhor. Diga isso pro Senhor. Aviva-me. Aviva-me. Traga vida. Que a Tua vida venha operar em mim. Diga com toda a sua força. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Recandaramiaço. Xoleremaço, recandaramace. Recandaramaço, lebriace. Você que ora em línguas, começa a profetizar em línguas. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, diga: eis-me aqui, Senhor, me toca. Toca-me, Senhor. Recandaramaço. Ribicandaramiaço. Aleluia. Aviva-nos, Senhor, vem fazer. Vem fazer. Que seja hoje. Que seja agora. Não é amanhã.
seja Não é semana que vem, é seja agora. É agora. É agora o dia que se chama hoje. O dia que se chama hoje. É hoje. A nossa resposta é hoje. Hoje diante do Senhor. Diga. Que seja agora. Diga.